Olá, seja bem-vindo de volta a esse curso sobre a história da física. Eu irei dar continuidade a um assunto que começamos em um vídeo anterior, onde nós falamos sobre os modelos do formato da Terra, dos sistemas planetários e a respeito enfim, dos estudos dos corpos celestes, né? Nós iremos dar continuidade a esse estudo, mas antes eu quero mencionar que o fato, bom, dos filósofos que serão citados nesse vídeo, poucas das suas obras resistiram até os tempos atuais, né? Ou elas se perderam, foram destruídas, e basicamente tudo que nós sabemos sobre esses filósofos é através da citação das obras originais deles por outros filósofos, em outras obras, né? Então, há um certo debate entre historiadores sobre quem de fato fez o que e influenciados por quem, mas enfim. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, apenas meu foco aqui é na física da questão, né? Eu uso a história da física apenas como uma orientação, né? Uma ordem cronológica para apresentar esses eventos. Bom, então o primeiro que eu queria citar é Anaxágoras de Clazomenas, outro filósofo grego. Bom, ele postulou, né, que o Sol seria um tipo de metal pegando fogo, um tipo de rocha flamejante, e a Lua igualmente, né, seria um tipo de rocha, só que sem essa emanação de luz. Ele afirmava que a luminosidade da Lua era devida simplesmente ao fato de ela estar refletindo a luz do Sol. Bom, essas contribuições foram bastante notáveis para a época, porque ainda se acreditava que o Sol e a Lua eram algum tipo de deuses, né? Então, além disso, ele deu contribuições a respeito do estudo das fases da Lua e dos eclipses, ao qual eu vou falar um pouco mais no restante desse vídeo. Vamos colocar ele aqui na nossa linha do tempo. Então, a respeito das fases da Lua, é importante mencionar que, como elas são objetos esféricos, né, há sempre uma metade iluminada e uma metade escura. Aqui eu represento as diferentes fases da Lua em relação às suas posições em relação à Terra. Então, quando a região voltada para a superfície da Terra ela está completamente escura, nós dizemos que isso aqui é a Lua nova. Essa fase, tanto quanto essas outras, à medida que você se desloca um pouco e começa a aparecer umas regiões claras que estão voltadas para a superfície da Terra, essas fases elas são pouco visíveis, porque elas, além de estarem competindo com a luminosidade do Sol, porque elas aparecem muito próximas do Sol e, portanto, elas são só visíveis um pouco antes de o Sol nascer ou quando ele está se pondo, e basicamente, né, além disso, tem pouca luminosidade. Como a Lua apenas reflete a luz do Sol, tem pouca luminosidade para chegar à Terra. No entanto, essas outras fases aqui, quando tem mais uma face voltada para a Terra mais iluminada, elas são mais visíveis, e também pelo fato delas aparecerem mais nessas partes escuras da Terra, ou seja, na parte que está de noite. E de fato elas são os corpos mais... Essas fases da Lua são as mais brilhantes, né, as mais fáceis de serem percebidas. Quando a sua face voltada para a Terra está completamente iluminada, nós dizemos que ela é a fase da Lua cheia. Então, esse período de órbita da Lua em torno da Terra, o período que ela leva para sair de uma determinada posição e voltar para essa mesma posição, é de 27,3 dias. Apesar disso, esse período não é igual aos das fases da Lua, e eu vou explicar por que agora. Bom, considera, por exemplo, partindo dessa situação onde a Lua está na sua fase cheia, né? Sua face voltada para a Terra está completamente iluminada. Após 27,3 dias, o que acontece é que a Terra se desloca também. Então, apesar da Lua ter completado 360 graus em torno da Terra, ela volta para uma posição que não é o da Lua cheia, porque há uma pequena parte escura aqui voltada para a Terra. Para voltar de fato à posição da Lua cheia, eu tenho que esperar mais alguns dias.
e, portanto, o período da revolução das fases da Lua é um pouco maior do que o período de revolução da Lua em torno da Terra, e é no caso de 29,5 dias. E é justamente por causa disso que, nesse período orbital das fases da Lua, que os meses foram definidos, né, em torno de 30 dias. Bem, sobre as fases da Lua, nós temos a Lua Nova, a Lua Crescente, quarto crescente, novamente a Lua Crescente, a Lua Cheia, a Lua Minguante, o quarto minguante e novamente a Lua Minguante. Essas duas fases, né, onde a Lua está metade iluminada, metade escura, nós chamamos de quadratura, desculpe. Nós iremos usar essas duas fases para estimar a distância entre a Terra e o Sol em outro vídeo, não nesse vídeo aqui. Bem, no restante desse vídeo eu vou falar sobre como calcular o diâmetro da Lua e a distância entre a Terra e a Lua. E, além disso, né, um dos principais filósofos que deu contribuições a respeito dessas maneiras de calcular esses valores foi Aristarco de Samos. Ele é atribuído a ele, né, a primeira formulação do sistema heliocêntrico, que inclusive ele foi citado por Copérnico na sua obra original. No entanto, aliás, na primeira versão de sua obra, no entanto, em outra versão revisada, o nome de Aristarco foi suprimido, né? Não se sabe exatamente o porquê. Mas, seja como for, colocando ele aqui na nossa linha do tempo, o sistema que Aristarco desenvolveu era o sistema heliocêntrico, né, com o Sol no centro do sistema solar e a Terra e os outros planetas orbitando ao redor do Sol. E bem, ele também explicou, entre outras coisas, ele também explicou as questões do porquê que nós não temos eclipses todo mês. Afinal, se a Lua faz um giro completo em torno da Terra a cada 27,3 dias, por que não tem um eclipse solar e um eclipse lunar todo mês? Bom, e ele explicou isso afirmando que havia uma inclinação entre a órbita da Lua em relação ao plano da órbita da Terra em relação ao Sol. E esse ângulo hoje nós sabemos que era de algo próximo de 5,14 graus, né? Além disso, já era conhecido na época o fato de que a Terra ela tinha uma inclinação em relação a perpendicular ao plano da sua órbita em relação ao Sol de 23,4 graus. Ela girava em torno desse eixo inclinado em relação a essa perpendicular. E era justamente isso as causas dessas diferenças das estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Isso, além do fato das órbitas serem elípticas, mas essa questão da elipticidade das órbitas, ela vai ficar só bem definida de fato com Isaac Newton. Então eu vou voltar a falar sobre isso em outro vídeo mais à frente. Bem, então os eclipses eles aconteciam justamente quando, mesmo com a órbita da Lua em torno da Terra sendo levemente inclinada em relação ao plano da órbita da Terra em relação ao Sol, acontecia de em alguns momentos a Lua estar alinhada com o Sol e a Terra, né? Por exemplo, aqui está representado um eclipse solar, e nessa região escura há de fato a Lua ela sobrepõe o Sol, e essa região que antes estava durante o dia, ela fica completamente escura, como se fosse noite. Isso acontece apenas em alguns momentos do ano. Em outros momentos do ano, a luz da Lua, aliás, a luz do Sol não é bloqueada pela luz da Lua, porque ela passa um pouco acima ou um pouco abaixo da posição da Lua.
E é justamente essa, e isso explicava bem por que que não havia eclipses todos os meses, né? Pelo menos o solar. E o lunar também, né? Igualmente, por causa dessa inclinação, nem sempre a Lua passava pela sombra da Terra, às vezes passando, na maioria das vezes passando um pouco distante dessa sombra. Bem, aqui eu represento a mesma coisa, mas com uma visão um pouco diferente. No caso aqui, está representada mais diretamente a sombra da Terra. Aqui eu também represento ela do que seria visto do céu. Lógico, você não vai ver a sombra da Terra. Isso aqui é apenas um recurso didático que eu coloquei para nós vermos como o eclipse acontece. Mas o que foi que Aristarco fez? Ele imaginou o seguinte: dessa observação, né, de que a Lua passaria pela sombra, que o eclipse é formado pela passagem da Lua pela sombra da Terra, ele poderia usar essa informação para tentar estimar o tamanho da sombra da Terra nessa posição onde há a passagem da Lua. E com isso, em algumas relações trigonométricas, ele seria capaz de encontrar o diâmetro da própria Lua, né? Bom, a versão original ele usa a informação do período de duração do eclipse, que é em torno de entre 100 minutos, 2 horas mais ou menos. E, no entanto, eu vou fazer um método alternativo, né? Ele é totalmente equivalente, mas um pouco diferente do que normalmente se encontra, onde eu vou usar mais a questão da trigonometria. Mas as duas formas são totalmente equivalentes, né? Então, por exemplo, eu vou usar a noção de ângulo dos ângulos observados dos objetos estelares em relação a um observador na Terra. Por exemplo, aqui, se eu tenho a informação do diâmetro da Lua e a distância da Lua até a Terra, e eu consigo medir esse ângulo θ observado por um observador na Terra para esse tamanho, né, angular da Lua, eu teria essa relação entre a tangente do θ sobre 2, né, desse triângulo aqui inserido, com com o diâmetro da Lua, a metade do diâmetro da Lua. No caso aqui eu estou pegando apenas esse primeiro triângulo, e dividido pelo raio dessa distância entre a Terra e a Lua, né? No entanto, né, essa noção de tangente, seno, cosseno, essas relações, né, só foram inventadas depois do século V depois de Cristo. Então, os cálculos originais de Aristarco eles são um pouco mais simples, menos precisos, mas como nós veremos, ele mesmo assim encontrou uma resposta bastante razoável, né? Ele usou uma relação de recorrência, mais ou menos como essa, onde o ângulo θ medido, que você consegue medir, né, da relação desse corpo celeste que você está querendo medir, dividido por 360, ou seja, pela revolução completa, deve ser igual ao diâmetro desse corpo que você está observando, dividido pela revolução completa também em deslocamento, no caso 2πr, né? Então disso ele encontra essa relação. Essa relação é um pouco imprecisa de fato, mas como a maioria dos corpos celestes está muito afastada da Terra, esse ângulo θ é pequeno e portanto ela se torna razoavelmente precisa. Então o cálculo de Aristarco tinha basicamente o seguinte raciocínio: considere essa figura, onde essa linha azul clara ela é a órbita da Lua em relação à Terra, e ele aplica a relação que nós acabamos de encontrar para esses ângulos aqui marcados nessas cores, né? Então, por exemplo, para o ângulo A, ele usa isso para relacionar o ângulo A, que ele consegue medir, que é a posição em que a Lua toca a sombra onde começa o eclipse, né? Ou seja, nós temos aqui a metade do diâmetro da sombra da Terra dividido por π vezes essa distância entre o observador na Terra e essa posição onde
de essa metade do tamanho do diâmetro do centro da Terra, né? Então essa distância aqui é a distância Terra-Lua. Então ele fez isso para o ângulo A, para o ângulo B. No caso aqui, o corpo agora nós estamos falando do Sol, né? Essa distância aqui é o raio, ou seja, metade do diâmetro do Sol. E agora essa distância é entre o Sol e a Terra, né? No ângulo D, agora o corpo aqui, o raio que nós estamos levando em consideração é o da Terra, ou seja, o diâmetro dividido por 2. E a distância novamente é a distância Terra-Lua. E finalmente o ângulo E, mais uma vez é o diâmetro da Terra dividido por 2 e a distância Terra-Sol. Bom, além disso, nós sabemos da trigonometria que B, C e A formam um ângulo de 180 graus, e esses três ângulos aqui, E, C e D, por serem ângulos internos de um triângulo, também formam 180 graus. Dessa relação nós encontramos essa outra relação. E além disso, como Aristarco observou empiricamente, os tamanhos angulares do Sol e da Terra são basicamente os mesmos. Veja, o Sol ele é muito maior do que... Aliás, desculpe, os tamanhos angulares do Sol e da Lua são basicamente os mesmos. Porque, por mais que o Sol seja muito maior do que a Lua, ele também está muito mais afastado. E a Lua, mesmo sendo muito menor do que o Sol, ela está muito mais próxima. Então, dá assim, essa impressão de que elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Então, disso vem essa relação. O diâmetro do Sol dividido a distância Terra-Sol é igual ao diâmetro da Lua dividido pela distância Terra-Lua. Então, substituindo essas expressões aqui nessa expressão, nós relacionamos os diâmetros do Sol, o diâmetro da sombra da Terra e o diâmetro da Terra com as distâncias Terra-Lua e Terra-Sol, e substituindo essa expressão na expressão que nós encontramos da substituição dessa outra, nós encontramos a seguinte relação entre o diâmetro da sombra da Terra e o diâmetro da Terra e o diâmetro da Lua. Veja que essas distâncias, que é a distância entre Terra-Lua e a distância do Terra-Sol e a distância Terra-Sol, como já era conhecido na época, e a distância Terra-Sol é muito maior do que a distância Terra-Lua, e portanto a contribuição desse termo para a estimativa dos demais aqui é muito pequena, e portanto ele poderia ser eliminado. E a nossa expressão é simplificada por o diâmetro da sombra da Terra sendo igual ao diâmetro da Terra menos o diâmetro da Lua. Bem, de onde vem essa informação aqui? Como eu falei lá quando eu estava falando das fases da Lua, nós vamos usar as quadraturas, né, da Lua para estimar a distância Terra-Sol. Então eu vou ficar devendo uma explicação de onde vem essa informação da distância Terra-Sol para um outro vídeo. A distância Terra-Lua, eu vou falar um pouco disso mais à frente. Bem, então, dessa expressão, e além disso, né, o que nós estamos querendo obter desde o começo? Nós queremos saber o diâmetro da Lua. Então nós encontramos essa relação aqui no slide anterior, né? O diâmetro do Sol é igual aproximadamente o diâmetro da Terra menos o diâmetro da Lua. Aliás, desculpe, isso aqui é o diâmetro da sombra da Terra, é aproximadamente igual ao diâmetro da Terra menos o diâmetro da Lua. Então, mais uma vez, eu representei isso graficamente aqui, como seria observado no céu, né? Essa sombra preta aqui, ela não existe, é só uma representação didática, né? Então, essas seriam as posições em que o eclipse começa, né? Quando ela começa a entrar na sombra da Terra e quando ela começa a sair dessa sombra da Terra. Então, além disso, da observação desses ângulos, do tamanho angular da sombra da Terra, desse ângulo que é possível medir experimentalmente, né? E do tamanho angular da própria Lua, Aristarco observou que essa razão entre essas duas informações era aproximadamente 2,7. Substituindo essa expressão aqui, nós encontramos uma relação entre o diâmetro da Terra e o diâmetro da Lua, que é de aproximadamente 3,7. Ou seja, o diâmetro da Lua é igual ao diâmetro da Terra dividido mais ou menos por 4, né? E essa é uma aproximação bastante razoável, mesmo considerando todas as aproximações que nós fizemos no decorrer dessa conta. No entanto, como eu falei no slide anterior, para chegar nessa informação do diâmetro da Lua,
nós precisamos da informação da distância entre a Terra e a Lua, né? E como é que esse cálculo foi feito? Existem várias maneiras de fazer esse cálculo. Aqui eu vou citar uma por questões didáticas, né? Proposta por Hiparco de Niceia, que vamos colocar ele aqui na nossa linha do tempo. Bom, essa figurinha ela existe em praticamente todos os livros de física do segundo grau. Reza a lenda, né, que ele pegou uma moeda e usando a moeda para obstruir sua visão da Lua. Quando a moeda estava nessa posição, de maneira tal que ela obstruía completamente a sua visão da Lua, ele calculava essa distância dele até a moeda e calculava também, media o diâmetro da moeda, e por essas informações ele, e usando as relações trigonométricas, né, nós sabemos aqui que esse triângulo, a altura desse triângulo inserido dividido pela sua base vai ser igual à altura do triângulo maior pela base do triângulo maior. Então ele montou essa relação, a distância até a moeda dividida pela distância até a Lua deve ser igual ao diâmetro da moeda dividido pelo diâmetro da Lua. Essa informação eu meço, essa informação aqui eu calculei no slide anterior e nos slides anteriores, desculpe, e essa informação é que eu quero, a distância até a Lua. E por esse cálculo simples é possível encontrar uma aproximação bastante razoável para a distância da Terra à Lua, né, que no caso foi de aproximadamente 382 mil quilômetros e 360 quilômetros. Né. Veja que, primeiro que essa informação não é totalmente verdadeira, uma vez que a órbita da Lua em relação à Terra não é completamente esférica. E além disso ela tem um certo, como nós vamos falar, um certo bamboleio, né, digamos, que faz com que ela se aproxime ou se afaste mais dependendo do dia que você está observando. Então, ok. Então essa é uma das maneiras, mas veja que nós usamos a informação para calcular a distância da Terra até a Lua, nós usamos a informação do diâmetro da Lua. E nós dissemos que nós precisamos, para calcular o diâmetro da Lua, nós precisamos da distância da Lua, ou seja, uma coisa precisa da outra. Mas isso é apenas porque eu resolvi citar esses dois casos, né? Como eu falei, existem outras maneiras de fazer essas contas, de essas estimativas das distâncias e de seus diâmetros. Por exemplo, citando uma versão onde, no caso aqui, eu vou precisar de dois observadores, um em que vai estar numa posição em que a Lua vai se mostrar para ele no horizonte, né? Ou seja, de forma que essa reta que liga a superfície da Terra à Lua, ela é tangente à superfície da Terra, e outro observador aqui que vai estar numa posição onde a Lua vai estar na posição mais alta do céu para ele, né? Então, sabendo a distância entre esses dois observadores que vão olhar para a Lua exatamente no mesmo dia, sabendo o raio da Terra, como nós vimos lá no vídeo anterior, como calcular o raio da Terra, e sabendo o valor desse ângulo, é possível encontrar essa distância D entre a Terra e a Lua, por essa relaçãozinha aqui, né? No caso eu estou citando uma outra maneira de fazer a mesma conta, só que dessa vez sem precisar usar do diâmetro da Lua. Aqui nós temos o caso cosseno de θ igual a R dividido por R mais D. D é a informação que eu quero, R eu tenho, eu só preciso saber como calcular θ. θ eu posso tirar dessa estimativa. Bom, se eu sei a distância entre esses dois observadores, eu posso medi-la, né? Eu consigo estimar também o valor de θ por essa relação. E, portanto, sabendo θ, sabendo R, eu sei o valor de D, que é o que eu estava tentando calcular, né? Então, assim, existem muitas maneiras de fazer essas contas. E eu apenas citei duas delas em relação à distância Terra-Lua e uma para calcular a distância o tamanho do diâmetro da Lua.
Além disso, Hiparco, né, é atribuído a ele a descoberta da precessão, do movimento de precessão. Veja, eu falei anteriormente, nos slides atrás, que a, a órbita, o eixo com que a Terra gira, ele é inclinado em relação ao eixo com que ela translada o Sol por um ângulo de 23 graus, né, mais ou menos. E Hiparco é atribuído a ele o reconhecimento de que esse eixo ele vai girando ao longo do tempo, tendo um período orbital tal que, né, de mais ou menos 25 mil anos. Então esse eixo de rotação da Terra ele vai mudando ao longo do tempo. Ok? Além disso, Hiparco ele deu uma contribuição. Primeiro, há esses dois modelos, porque havia um problema da tentativa de explicar por que às vezes a Lua ela parecia ser maior ou menor, dependendo da época do ano, né? Ela tinha um tamanho maior ou menor. Então, Apolônio de Perga, desculpe se eu tiver pronunciado errado, ele postulou dois modelos, um em que a Lua, além de girar aqui em torno da Terra, ela fazia um tipo de movimento circular em torno de um ponto central que fazia esse movimento em torno da Terra, e um outro modelo em que, além que a Lua ela girava como no caso original, né, ela gira em torno do centro do sistema, mas além disso, a própria Terra tem um movimento rotacional em torno de um ponto central aqui. Bom, então Hiparco ele pegou esse modelo de Apolônio e tentou aplicá-lo para estimar as frequências dos eclipses, as datas desses eclipses, e ele encontrou resultados totalmente equivalentes para os dois modelos e, portanto, ele postulou que os dois modelos eram igualmente válidos, né, igualmente equivalentes. Bom, como nós vamos explicar mais à frente, quando nós falarmos de Isaac Newton e Galileu, esses modelos eles são bastante razoáveis, né, uma vez que, pelas leis de Newton, se a Lua é atraída pela Terra, a Terra também é atraída pela Lua. Então, se você considera o seu referencial, né, na posição de centro de massa do sistema, de fato o que você vai observar é um modelo mais ou menos desse tipo. Mas, se você botar o seu sistema de referência na Terra, o que você vai observar em relação ao movimento da Lua, de fato, é alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então há uma questão que eu vou entrar em mais detalhes nessas definições de sistema de referencial, inercial, em um vídeo bem mais adiante, né? Quando nós estivermos lá pelo século XV, ainda nós estamos alguns séculos antes de Cristo. Então, eu fiquei devendo o cálculo da distância da Terra até o Sol. Falar um pouco também sobre a paralaxe, né, que é uma das maneiras que nós estimamos a distância das estrelas. E, bem, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Fique com Deus.